Também feliz ano novo para ela que está com a gente, Luísa Martins, nossa analista. Aquele bom dia com mais calma, aquele primeiro do ano. Tudo bom, Luísa? Tudo bem, Carol? Passou bem a virada? É aquela virada rápida, né? Porque a gente está aqui na madrugada, então você vira o ano já pensando no jornal, né? Exatamente. A gente dorme pouco, mas está aqui no horário para fazer esse primeiro novo dia do ano. Feliz ano novo para você e para todo mundo que acompanha aqui o novo dia. É isso. E Luísa já traz para a gente informação, apuração sobre esse que é um dos destaques do dia, Luísa, que é com relação a mais esse pedido feito pela defesa de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já foram 2 pedidos, salvo engano, os 2 negados pelo ministro. Qual tende a ser o futuro desse pedido, Luísa? Olha, Carol, tudo vai depender da interpretação do ministro Alexandre de Moraes do que foi entregue ali pela defesa no que diz respeito ao quadro clínico, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa anexou ontem uma série de exames, uma série de laudos que foram elaborados aí ao longo desse período da internação, com tudo que todos os procedimentos aos quais Bolsonaro foi submetido, a cirurgia primeiro para correção da hérnia inguinal e também depois uma série de procedimentos para resolver esse problema dos soluços, né, essas intercorrências que Bolsonaro tem tido com uma certa frequência. Esse quadro de saúde, Carol, do ex-presidente, já é conhecido desde que Bolsonaro foi para a prisão domiciliar e depois quando ele foi para a prisão preventiva, após aquele episódio em que ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. O que Moraes fez na ocasião para tentar contornar essa alegação, que já sabia que viria por parte da defesa do ex-presidente, de que a prisão não seria compatível com um atendimento médico. Moraes determinou uma equipe médica de plantão 24 horas na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde agora Bolsonaro cumpre pena, né? Ele está em internação hospitalar, mas cumpre pena oficialmente na Superintendência da PF, e também livre acesso da sua equipe médica. Os médicos que acompanham Bolsonaro, eles têm trânsito livre ali na superintendência, podem entrar e sair a qualquer hora sem ter que pedir autorização, né, toda vez para o judiciário. Então, eles têm esse trânsito livre ali para atender o ex-presidente sempre que for necessário. Com essas medidas, Moraes lá atrás já deixou claro que qualquer problema de saúde que Bolsonaro tenha, existe uma equipe de prontidão para prestar eventualmente os primeiros socorros e a equipe médica dele que pode entrar ali na superintendência a qualquer momento. Isso daria ali um lastro, né, para essa determinação de que mesmo com os problemas que Bolsonaro tem na sua saúde, o estabelecimento prisional é capaz de atendê-lo, inclusive de removê-lo a uma emergência, caso seja eventualmente necessário. O que a defesa quer agora, Carol, é dizer que o quadro clínico do ex-presidente piorou e que com isso, com essas consequências aí, o pós-operatório que ele está passando agora, depois da cirurgia, e todos esses detalhamentos aí que o Pedro Moreira vinha trazendo para a gente, que isso acaba inviabilizando, na avaliação dos advogados, a permanência de Bolsonaro no ambiente ali da Superintendência da Polícia Federal. O que a gente tem de informação é que existe uma tendência, né, de Moraes negar esse pedido de domiciliar justamente por conta desses procedimentos aí, desses monitoramentos aí feitos pela equipe médica de prontidão na superintendência e também pelos médicos ali que acompanham Bolsonaro desde o início dessas intercorrências de saúde. A questão da fuga de aliados recentemente, Carol, também pesariam contra a concessão de domiciliar ao ex-presidente. O risco de fuga, ele é algo que sempre é levado em consideração pelo ministro Alexandre de Moraes e ele tem citado isso em uma série de decisões sobre a tentativa de várias pessoas do grupo político de Bolsonaro de deixar o Brasil para escapar da aplicação da lei brasileira. Então, só para citar alguns exemplos, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN,
que foi condenado com Bolsonaro no mesmo núcleo 1 da trama golpista, fugiu para os Estados Unidos, está lá ainda em meio a um processo de extradição. Depois, Silvinei Vasquez, né, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, também condenado pela trama golpista, foi capturado na semana passada no Paraguai em uma tentativa aí de fugir para El Salvador e também acabar escapando do momento da decretação da prisão definitiva. Fora esses dois, temos os casos de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e de Carla Zambelli, que está na Itália. Ambos não têm nenhuma condenação envolvendo aí a tentativa de golpe de Estado, mas reforçam, né, esse contexto de que pessoas muito próximas do ex-presidente, aliados políticos do ex-presidente, familiares do ex-presidente, como é o caso de Eduardo, estão deixando o Brasil para tentar escapar de alguma maneira da jurisdição brasileira. Então, isso, sem dúvida, vai ser considerado pelo ministro Alexandre de Moraes, até porque, em relação ao próprio ex-presidente, esse risco de fuga já foi identificado algumas vezes, inclusive, da última vez, foi a ocasião lá em que havia a convocação de uma vigília e a Polícia Federal entendeu que a vigília, combinada ali com aquela tentativa de romper a tornozeleira eletrônica, poderia significar a fuga de Bolsonaro da sua residência ali, né? Na medida em que isso despistaria, tiraria a atenção dos policiais que monitoravam ali o entorno da sua casa para que ele pudesse, por exemplo, ir até uma embaixada, que é um território aí que está imune, né, à jurisdição brasileira. Então a gente precisa ver o que vai pesar aí na decisão de Moraes por conceder ou não a domiciliar.